Olá, Hangouties! Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva B 2003, primeira fase, primeira chamada, código 409. Pé na tábua. Grupo 1, número 1. Determine as projeções do ponto Q contido no plano oblíquo alfa. O plano alfa contém a reta R definida pelos pontos H, 5, menos 4, 0 e P, 0, 1, 2. Vou unir as projeções frontais e horizontais de P e H para obter as projeções da reta R. Como reta oblíqua, ela também tem traço frontal, que eu encontro quando R1 cruza X. Portanto, já posso fazer os traços de alfa. Mas eu só conheço um deles. O traço frontal do plano alfa faz um ângulo de 60 graus de abertura para a direita com o eixo X. Então, por F2, vai passar esse tal F de alfa com 60 graus para a direita com X. O H de alfa tem de passar em dois sítios, pela projeção H1 e pelo ponto em X onde F de alfa cruza X. E assim fica alfa definido pelos seus traços. Quanto ao ponto Q, é um ponto do plano bissetor dos diedros ímpares, beta 1, 3, com 5 de cota. Ou seja, o ponto Q tem 5, 5. O plano alfa tem muitos pontos do beta 1, 3, mas eu só quero um. Um desses pontos é aqui em X, que tem 0, 0, mas não serve para nada. Então eu faço o seguinte, vou fazer uma reta horizontal H que pertence ao plano alfa. Fiz a projeção H2 com 5 de cota. E essa projeção cruza F de alfa neste ponto, que é nem mais nem menos que o traço frontal da reta H. Como todas as retas horizontais, a projeção H1 será paralela a H de alfa. Então, é verdade que todos os pontos de H têm 5 de cota, mas só um tem 5 de afastamento. Então, eu fiz uma linha paralela a X à distância de 5 cm para baixo. E quando essa linha cruza H1, encontro a projeção Q1 com 5 de afastamento. Subo linha de chamada para H2 e descubro Q2. Resumindo, o ponto Q pertence a uma reta H que pertence ao plano alfa. Logo, o ponto Q pertence a alfa. Grupo 1, número 2. Determine as projeções da reta I de interseção do plano oblíquo beta com o plano de rampa ρ. Os traços do plano beta cruzam-se num ponto com abscissa nula e fazem ângulos de 45 graus com o eixo X, ambos de abertura para a esquerda. Significa que F de beta e H de beta cruzam-se neste ponto onde se cruzam os eixos X, Y e Z. E ambos fazem 45 graus abertura para a esquerda com X. O plano ρ é um bocadinho mais difícil. É definido pelas retas fronto-horizontais A e B. A reta A tem 2 de afastamento e 4 de cota. Como sabemos, as retas fronto-horizontais têm as projeções paralelas a X. A reta B contém um ponto B, menos 5, 4, 3. Fiz as projeções de B e, pelas mesmas, passo as projeções da reta B, também paralela a X. Elas têm um problema, é que não têm traços frontais nem horizontais. Como é que eu vou achar os traços de ρ? Bom, vou ter que fazer outra reta. Então, aproveitando o ponto B, fiz uma reta C. Quer dizer, fiz uma projeção C2 com um ângulo qualquer. Pode ser 30, 40, esquerda, direita, não interessa. Mas passa por B2. E esta projeção C2 cruza-se com a projeção A2. E esse ponto, que eu decidi chamar D, é um ponto de concorrência da reta C com a reta A. E assim, em baixo, na projeção horizontal, unindo B1 com D1, obtenho C1. Como podemos ver,
a reta C é oblíqua e pertence ao plano ρ porque é concorrente com duas retas do plano ρ. E como reta oblíqua, tem um traço frontal e um traço horizontal. E eu já sei que os traços de ρ, por ser de rampa, têm de ser paralelos a x. Então, por F2 passa F de ρ e por H1 passa H de ρ. Já tenho os traços do plano ρ. E agora sim, posso fazer a interseção com beta. Esta sim é uma interseção clássica. F de ρ cruza F de beta e produz o ponto F'. H de ρ cruza H de beta e produz o ponto H'. Unindo as projeções frontais e horizontais de F' e H', obtenho a reta I, que é a interseção de ρ com beta. Grupo 2, número 1. Representa uma pirâmide quadrangular oblíqua situada no primeiro diedro, de acordo com os dados abaixo apresentados. Identifique a traço interrompido as arestas invisíveis do sólido. A base da pirâmide está contida num plano frontal. Significa que a projeção frontal vai se apresentar em verdadeira grandeza. Os pontos A, 6, 5, 10 e C são vértices opostos do quadrado ABCD da base da pirâmide. O vértice C tem 10 de abscissa e 2 de cota. Mas qual é o afastamento de C? Tem de ser 5, porque a base está num plano frontal. Por isso, todos os pontos da base têm 5 de afastamento. Fiz C nas projeções C1, C2 e vou passar por C1 e A1 o traço horizontal do plano da base. Decidi chamar-lhe Psi. Na projeção frontal, vamos construir um quadrado perfeito. Sei que A e C são uma diagonal. Começo por unir A2 com C2 e depois faço a mediatriz do segmento A2, C2. Isto dá-me o centro do quadrado. Então, com o compasso, ponho o centro do compasso aqui, no ponto médio, abro até A2 ou C2, tanto faz, e faço uma circunferência que, por seu lado, corta a mediatriz do segmento A2-C2. E assim descobri B2 e D2. Unindo os 4 pontos, obtenho a projeção frontal da base, desci linhas de chamada a partir de B2 e D2 para obter D1 e B1 sobre H de Psi. Agora o vértice. O vértice V da pirâmide é um ponto do eixo X com 1 de abscissa. Então, o V tem 1, 0, 0. Projeções coincidentes. Vou unir as projeções da base com as projeções do vértice. Uni V1 a A1, B1, C1, D1 e uni V2 com A2, B2, C2, D2. Vamos analisar as invisibilidades. Sei que a base tem mais afastamento que tudo o resto. Então, na projeção frontal, há uma aresta que é afetada por esse facto, que é DV. E todas as outras são visíveis. Na projeção horizontal, eu tenho de comparar cotas. É impossível eu ver as 4 arestas laterais. Uma tem de ser invisível. E é sempre a que tiver menos cota, ou seja, CV. E assim se apresenta a pirâmide nas suas projeções frontal e horizontal. Grupo 2, número 2. Represente o pentágono regular ABCDE, situado no primeiro diedro e contido num plano de topo delta. O pentágono está inscrito numa circunferência com centro no ponto O 4, 3, 4. O vértice A do pentágono tem 5 de abscissa, 5 de cota e pertence ao plano frontal de projeção. O que é que isto quer dizer? Significa que o ponto A tem afastamento 0. Então, as coordenadas são 5, 0, 5. Se o pentágono está inscrito num plano de topo,
As projeções frontais dos seus pontos vão coincidir com o traço frontal de delta. Uma vez que eu já tenho dois pontos, posso passar pelas projeções frontais de A2 e O2 o traço frontal de delta. Aconteceu este fenómeno raro. F de delta cruzou X exatamente no mesmo ponto onde se cruzam os três eixos coordenados. Por esse motivo, o H de delta, que teria sempre de ser perpendicular a X, coincidiu com as projeções dos eixos Y e Z. Agora, eu não posso construir o pentágono em verdadeira grandeza nas projeções, nem na horizontal e muito menos na frontal. Vou ter que rebater o plano de topo delta. Para esse efeito, escolhi como charneira o H de delta. Ou seja, é uma charneira de topo. A consequência imediata é que H de delta vai coincidir com H de delta rebatido. E o F de delta rebatido fica coincidente com X. Para rebater os pontos, fazemos assim. Com o compasso, fazemos centro em E2, que é onde se cruzam os traços de delta, e abertura até O2. E rodamos o compasso para a direita e paramos em X. A partir deste ponto em X, descemos uma perpendicular a X, que vai parar quando atingirmos o afastamento de O, 3 cm. E lá está O repetido. Repetimos a técnica para o A. Centro em E2, abertura até A2, roda para a direita, para em X. E para mesmo, porque o A não tem afastamento. Então, A rebatido fica sobre X. Portanto, até agora temos este raiozinho OA, que vai ser o raio desta circunferência, que estará circunscrita ao pentágono. Então vou ter que dividir a circunferência em 5 partes iguais. Portanto, façam as contas. 360 a dividir por 5 dá 72 graus. E assim fiz outros 4 raios, que fazem 72 graus entre si, para descobrir B rebatido, C rebatido, D rebatido e E rebatido. A partir destes 4 pontos novos, eu já posso fazer a verdadeira grandeza do pentágono. Agora vamos contra-rebater. Fiz perpendiculares a X a partir dos pontos rebatidos e depois vou fazer árgos no sentido inverso daquele que fiz para O e A. O centro é E2 e depois os raios são consoante os pontos em X onde as perpendiculares pararam. Os arcos rodam para a esquerda e param no F de delta. E assim descobri B2, C2, D2 e E2. Ou seja, tecnicamente já tenho a projeção frontal. Dos pontos rebatidos, trago paralelas a X que vão ser puxadas para a esquerda. E das projeções frontais, desço linhas de chamada que vão parar nas respectivas paralelas a X para sabermos as projeções B1, C1, D1 e E1. E agora sim, posso unir os pontos em projeção horizontal e projeção frontal. Tanta conversa só para um pentágono, a sério, pá.